Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta de assistir a novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. O Barão, Sim a Moça e Cândida estão conversando. E o Barão, muito fraco, disse: Sim a Moça, eu quero que você registre o meu neto com o meu nome e eu não quero que ele saiba que foi o pai dele que atirou em mim. Enquanto Juliana e Augusto estão conversando, e Augusto diz: e o Rafael? Juliana deve estar rondando a fazenda do Barão, esperando alguma notícia do Barão. E o Augusto diz: você fala como se fosse o Rafael que atirou no Barão. E a Juliana diz: o senhor não quer acreditar, né? Claro que foi ele, vovó. O senhor não quer aceitar a ideia de que o Rafael cumpriu o que tinha prometido. Augusto diz: e ele confessou algo a você? Juliana diz: não, mas eu vi isso nos olhos dele. Augusto diz: a mim ele não disse nada. Eu sinto que não foi ele, não podemos acusá-lo sem ter certeza. Juliana diz: eu não consigo mais pensar no Rafael com amor. Eu não consigo. Parece que alguma coisa se quebrou. Enquanto o soldado vai na casa do Fontes e diz que o delegado quer falar com o Justo, Inês fica preocupada e avisa a Ruth. Diz para Ruth avisar o Justo que o delegado quer falar com ele. Enquanto José Coutinho e Adelaide chegam em casa, Adelaide diz que está feliz em estar em casa de novo. E o José Coutinho diz: depois do susto que você me deu. Mas me diga, o Justino te maltratou? Adelaide diz: não, eu juro que ele não relou a mão em mim. José Coutinho diz: tá bom, não se fala mais nisso. E Adelaide diz: eu não esperava que o seu pai fosse atrás de mim. E o José Coutinho diz: ele foi apenas porque a considera ainda sua escrava. E na casa do Barão, Frei José vai falar com Rodolfo. E o Rodolfo pergunta o que o Barão está conversando com a moça. E o Frei José diz: um homem, na situação que o Barão se encontra, não costuma mentir. Ele disse que foi você que atirou nele. Eu custo acreditar nisso, mas ele acusou você de ter atirado nele. Rodolfo fica chocado e diz: ele não pode ter dito isso, Frei. Isso é uma mentira sem tamanho. Não fui eu. Nisso, o doutor Amorim chega na sala. Doutor Amorim diz: eu sugiro que você vá embora, Rodolfo. Espere até as coisas se acalmarem por aqui. E o Rodolfo diz: doutor Amorim, Frei José, vocês não podem acreditar no que o Barão disse. Não fui eu que atirou nele. Por favor, façam alguma coisa. Ele não pode. Ele não pode não desmentir isso. Isso é uma mentira, uma calúnia. E o doutor diz: vamos respeitar o Barão, doutor Rodolfo. É sua palavra contra a dele. Rodolfo diz: eu quero falar com a minha mulher. E o doutor Amorim diz: ela não pode conversar com você agora. Por favor, vá embora. E no quarto da Sinha Moça chora muito. Bai e Cândida tentam acalmar a Sinha Moça. E a Sinha Moça diz: ele não pode ter feito isso, mamãe. E a Cândida diz: o seu pai não mentiria numa hora dessas. E a Sinha Moça diz: o Rodolfo não pode ter feito isso. Ele não faria isso. Sinha Moça chora e diz: eu não posso acreditar que foi o Rodolfo que acabou com a vida do meu pai. Eu não posso acreditar nisso. Cândida e Bá tentam acalmar a Sinha Moça, que está muito nervosa. E no quarto do Barão, Barão está feliz porque conseguiu colocar assim a moça contra o Rodolfo. Enquanto Bentinho vai falar com o delegado e diz que o Justo sumiu e as roupas dele também. Enquanto o Fontes e a Inês estão conversando, o Fontes diz como que o Justo sumiu. E a Inês diz: sumindo, né? Fontes diz: ele não podia ter feito isso. E Inês diz: não é a primeira vez que ele arruma as coisas dele e vai embora sem dizer nada para ninguém e logo volta. Fontes diz: mas essa vez é diferente porque estão achando que ele ajudou o capitão do mato a fugir. Enquanto o capitão e Justino estão conversando, e o Justino diz: o Rafael traiu nós, irmão. E o capitão do mato diz: não, só não acabaram com a gente porque ele estava junto, ele vem ajudar o amigo dele a salvar a mulher dele, e só não acabaram com a gente porque ele estava junto. Agora esquece isso. Esquece e vamos procurar a nossa mãe. Ela está no quilombo lá perto do mar. Quem sabe a gente entra no navio e volta para nossa terra onde o pai José era rei. E na casa do Fontes, o Fontes, Frei José, Inês, Rodolfo estão conversando e o Rodolfo conta que o Barão, assim que recobrou a memória, acusou ele
Inês fica chocada e o Frei José diz: ele deixou claro que foi o Rodolfo que atirou nele. E na casa do barão, o doutor dá um remedinho para a moça dormir e diz para a Cândida ficar tranquila. E a Cândida diz: eu não acredito que foi o doutor Rodolfo. E o doutor Amorim diz: vai ser difícil explicar isso ao delegado. Enquanto o Bruno está olhando para o barão dormindo e diz: ninguém acredita que o barão vai levantar, daí mas eu acredito. O senhor não é homem de se entregar. Até o Frei José já lhe encomendou a sua alma quantas vezes. Mas o senhor vai sobreviver. Enquanto o doutor Amorim está conversando com a Cândida. E o doutor diz: o barão é um homem muito forte. Está lutando pela vida, não me espantará se ele se levantar daquela cama. Doutor Amorim diz: o barão me surpreendeu hoje à tarde, ele abençoa a filha, o neto e logo em seguida acabou com o doutor Rodolfo, apenas com algumas palavras, não é, baronesa? Eu tenho certeza que o barão vai sobreviver. E tomar aquele neto para ele. É o desejo dele. E a Cândida diz: o senhor está achando que ele... E o doutor Amorim diz: eu não acho nada, eu vou para minha casa, minha querida. Se precisar de mim, mande me chamar doutor Amorim. Insinua que desconfia que é tudo uma armação do barão. Para afastar assim a moça do Rodolfo. E a Cândida fica chocada. Enquanto o pai e sim a moça estão conversando, sim a moça chora e diz: não pode ter sido Rodolfo. A diz: o barão devia estar delirando. E assim a moça diz: não, ele me falou com carinho, ficou feliz quando disse que estava grávida. E a diz: você não pode estar acreditando nisso, assim a moça. Sim a moça diz: o Rodolfo não deveria ter feito isso. E assim a moça acredita no barão. Sim, a moça chora e diz: o Rodolfo não deveria ter feito isso. Eu sei que ele fez um desespero, mas ele não devia ter feito isso com meu pai. Enquanto o Rodolfo chega em casa e pergunta para o Bentinho onde o Justo está. E o Bentinho diz que foi embora. Rodolfo sai correndo nervoso, enquanto assim a moça diz: o Rodolfo não podia ter feito isso. Eu sei que o meu pai deve ter visto ele na hora do tiro, por isso que ele falou, ele deve ter visto o Rodolfo. Mas calma, você não pode ficar nervosa. Sim, a moça diz. Mas calma, sim, a moça diz: eu não posso acreditar que foi o Rodolfo que fez isso. No quarto do barão, o barão acorda e pede para Cândida chamar o delegado. No dia seguinte, cedinho, o Bruno vai chamar o delegado para falar com o barão. E na casa do barão, Cândida e Bá estão cuidando do barão. Cândida pergunta como o barão está e o barão diz: estou bem. Erva ruim agiada não mata, Cândida. Barão pergunta onde o Bastião e o Fugêncio estão. E a Bá diz que estão por aí. E o barão diz: eles me trouxeram até aqui. Eles me salvaram. Eu quero falar com eles. Enquanto isso, Ana e Eduardo estão passeando. Eduardo diz que a Ana é linda, é uma rainha. Ana diz que é comprometida. Eduardo pede desculpas e diz que o Ricardo é um homem de sorte. Na casa do José Coutinho e Adelaide estão tomando café da manhã e o José Coutinho está furioso e diz: tem certeza que eles não fizeram mal a você? Hein? E Adelaide diz: eu juro, eles me respeitaram. E o José Coutinho diz: é difícil acreditar. E Adelaide diz: eu não aguento mais essa sua desconfiança. Se é para continuar desconfiando de mim, não acreditando na minha palavra, é melhor a gente se separar. Porque eu não aguento essa sua desconfiança. Enquanto Ana e Ricardo estão conversando, e o Ricardo diz: desculpa não ter ido te visitar ontem, a Ana diz: anda sempre ocupado. O Ricardo diz: o barão recobrou a memória só para acusar o Rodolfo, acusou o mano. E a Ana diz: desculpa, não sabia que as coisas estavam desse jeito para o teu irmão. E o Ricardo diz: melhor a gente casar depois, não tenho cabeça para isso. E a Ana diz: eu espero. E o Ricardo diz: melhor não esperar. E sai, Ana chora. E Rodolfo e Fontes estão conversando. E o Rodolfo diz: eu juro que eu não sabia que o Justo tinha dado a arma para o capitão. E o Fontes diz: mas por que o Justo fez isso? E o Rodolfo diz: eu não sei. Mas por que o Justo foi sumir justo agora e me deixar nessa situação? E o Fontes diz: você está encrencado, meu filho. O barão abre os olhos só para lhe acusar, e essa acusação irá pesar diante do delegado.
Eu, Rodolfo, eu juro que não fui eu. Fontes, diz, você tem que me dizer tudo o que aconteceu, meu filho, para mim poder te defender. Rodolfo diz, não precisa me defender, porque é meu pai. E eu sou inocente, não preciso de defesa. Fontes, diz o sumiço do justo, o incrimina, você sabe disso. Enquanto Inês e Ruth estão conversando, Inês diz, tem certeza que não sabe onde o justo está? O sumiço do justo prejudica o Rodolfo. E a Ruth diz, eu não sei, mas eu tenho para mim que foi o justo que atirou no barão, só para deixar a baronesa viúva para o senhorzinho Ricardo. E assim a moça livre para o doutor Rodolfo, por isso ele fugiu. Enquanto sim a moça e Bá estão conversando, sim a moça continua desconfiando do Rodolfo e diz, não pode ser, Bá, não pode ser. Ele não pode ter feito isso com meu pai. Será que o meu ódio, que armou a mão do Rodolfo para acabar com meu pai, será que foi isso, Bá? Hein? Eu me sinto culpada. No quarto do barão, o Bastião e o Fulgêncio chegam para falar com o barão, enquanto na casa do Fontes, Rodolfo, Fontes e Inês estão conversando, e Rodolfo diz, eu não posso acreditar que ele me acusou desse jeito. O que ele pretende com isso? Fontes diz, o fato é que ele te acusou, Rodolfo. Inês diz, eu não acredito que você tenha feito isso, meu filho. Ei, Fontes, ele não fez mesmo, Inês, para com isso. Isso para nós é coisa certa. E deixe-nos conversar. Rodolfo diz assim, a moça está esperando um filho. Inês e Fontes ficam felizes com a notícia. Rodolfo diz, eu vou tirar assim a moça de lá agora. Ela é minha mulher, eu não vou permitir que ela fique lá, ouvindo aqueles absurdos, e não irei permitir que o meu filho nasça sobre o mesmo teto que o barão. Enquanto o delegado chega na fazenda do barão, o barão está conversando com Fulgêncio e o Bastião e diz, vocês são livres. Livres, assim que eu me levantar, assinarei as suas cartas de alforria. Vocês são 2 homens livres. O Bruno entra no quarto e diz o que esses escravos estão fazendo aqui. E o barão diz, eles são livres, Bruno, livres. Terão suas cartas de alforria. Eu as assinarei, se eu me levantar dessa cama. Bruno diz, o delegado está aí para falar com o barão. Bastião fica feliz da vida, mas o Fulgêncio fica desconfiado. E o Bastião e o Fulgêncio saem do quarto e o barão manda o Bruno mandar o delegado entrar. Na casa do Augusto, Mário fica triste porque a Juliana está preocupada com Rafael. O delegado entra para falar com o barão, Bruno, a Cândida chega e o Bruno do delegado está achando, assim como eu, que foi o capitão do mato que atirou no barão. Cândida fala baixinho para o barão, por favor, Ferreira, se você não tem certeza, não diga nada, não acuse ninguém. Pense na sim, a moça. O barão olha para o delegado e diz, delegado, foi o doutor Rodolfo que atirou em mim. Eu vi o doutor Rodolfo, ele que atirou em mim. O delegado diz, o senhor tem certeza do que está dizendo? E o barão diz, sim, eu vi. Foi o doutor Rodolfo. Cândida vai avisar assim a moça que o barão acusou, o Rodolfo, para o delegado. Sim, a moça chora e diz, o Rodolfo não faria isso, e a Cândida diz, eu não sei mais no que pensar. Sim, a moça chora, acreditando que foi Rodolfo, sim. Enquanto o Rodolfo, Fontes, Inês e o Frei José estão conversando, e o Rodolfo diz, o barão é muito sórdido me acusar daquele jeito. Frei José diz, ele foi categórico, lhe acusou mesmo. E o Fontes diz, ele fez isso só para afastar o Rodolfo da filha dele. Fontes diz, iremos enfrentar essa situação de cabeça erguida. Rodolfo diz, ele tem que sobreviver até desmentir isso tudo. Enquanto Fulgêncio e o Bastião estão conversando, o Bastião está todo feliz, porque agora é um homem livre. E o Bruno se aproxima e diz, não precisam ficar com medo, vocês são livres. E o barão acusou o doutor Rodolfo de atirar nele, o irmão do Quilombo. E o barão viu que foi ele, então vocês também viu. E o barão vai querer que vocês testemunhem a favor dele como 2 homens livres, que foi o Rodolfo que atirou nele. E o Bastião e o Fulgêncio ficam chocados, se olhando.
E esse foi o capítulo do dia, gente. Como será que o Rodolfo vai se salvar dessas acusações, hein, gente? Escreva nos comentários se você sabe quem atirou no Barão. Muito obrigada e fiquem com Deus.